Porque o volume está alto, vamos ver. A difusão da devoção ao coração de Cristo. Número 109. O lado trespassado, onde reside o amor de Cristo, do qual, por sua vez, brota a vida da graça, assumiu gradualmente a forma do coração, sobretudo na vida monástica. Sabemos que, ao longo da história, o culto ao coração de Cristo não se manifestou de modo igual e que os aspectos desenvolvidos nos tempos modernos, relacionados com diversas experiências espirituais, não podem ser extrapolados para as formas medievais e muito menos para as formas bíblicas, nas quais podemos vislumbrar as sementes deste culto. No entanto, hoje a Igreja não despreza nenhum dos bens que o Espírito Santo nos deu ao longo dos séculos, sabendo que será sempre possível reconhecer em certos pormenores da devoção um sentido mais claro e pleno, ou compreender e desvendar novos aspectos dela. Número 110. Várias mulheres santas relataram experiências do encontro com Cristo, caracterizado pelo repouso no coração do Senhor, fonte de vida e de paz interior. É o caso de Santa Lutgarda, Santa Matilde de Raquebon, Santa Ângela de Foligônio, Juliana de Norwich, entre outras. Santa Gertrudes de Elfa, monja cisterciense, contou um momento de oração durante o qual inclinou a cabeça sobre o coração de Cristo e escutou os seus batimentos. Num diálogo com São João Evangelista, ela pergunta-lhe por que razão no seu evangelho não fala do que viveu quando teve a mesma experiência. Gertrudes conclui que a doçura destes batimentos foi reservada aos tempos modernos, para que, ao escutá-los, o mundo envelhecido e morno possa renovar-se no amor de Deus. Poderíamos pensar que se trata de um anúncio referente ao nosso tempo, um apelo a reconhecer como se o mundo se tornou velho, necessitado de receber a mensagem sempre nova do amor de Cristo? Pergunta. Santa Gertrude e Santa Matilde foram consideradas entre as mais íntimas confidentes do Sagrado Coração. É interessante porque isso aí lembra um pouco um aspecto anatômico, né? De anatomia. Para além de anatomia, um aspecto funcional, porque ao escutar o coração com o estetoscópio que o médico faz para ouvir melhor o batimento cardíaco, que eu não sei de que tempo é esse, mas eu sei que já é bem antigo, falando da medicina, hoje, quando se tem aqueles exames mais sofisticados, de você, ao escutar e de você sentir os batimentos cardíacos com a evolução cada vez maior da medicina, e também quando você, já com a mulher grávida, você consegue ouvir o coraçãozinho da criança batendo, e isso faz com que tenha toda uma mística de vida e comparação da importância do coração como órgão vital, né? E uma das coisas que esse número, de alguma maneira, toca
transformando essa questão da evolução da ciência e da medicina na auscultação, transferindo isso para uma modernidade, achei interessante, de que o mundo envelheceu na contemplação pelo olhar, e aí então teve que ir à escuta para que se renovasse a compreensão de que assim como o olhar apurado ele é importante, a escuta acolhedora também é importante. Aliás, são três pontos importantes daquilo que a gente chama da empatia: olhar apurado, escuta acolhedora e palavra responsável. Uma coisa quase que antecede a outra, ou é pré-requisito para a outra. É importante um olhar apurado para que se tenha também uma escuta acolhedora e para que a palavra que seja dita seja uma palavra responsável, depois de ter sido olhada e escutada. Então, olhar o coração de Cristo, escutar o coração de Cristo para falar do coração de Cristo e ao coração de Cristo, e o Cristo falar ao nosso coração, é toda uma dinâmica que acontece aí, que esse número me provoca a poder entender esse olhar mais contemplativo, né? Gostei, achei É muito bonito, interessante. né? É bonito, É muito bem bonito. legal. Eu gostei. Essa visão. Então, isso tem me chamado a atenção nessa encíclica. A forma como ela está colocando um Deus presença. Uhum. Presença, não só presença, porque existiu muita presença num Deus inquisidor, entendeu? Mas a presença desse Deus ternura, ela não é para todos. Quer dizer, não que ela seja que nem todo Ele mundo consegue entender é, a ternura, é, né? Porque para perceber a ternura precisa aprofundar um pouco mais, né? Precisa ir além da participação da missa, ou sei lá, querer estudar alguma coisa, querer aprender, entende? Existe, né? Para mim é muito impressionante isso. E esses exemplos que ele tem dado, são vários santos que ele vai falando. Essa parte da devoção é muito impressionante. é. Hum. Você sabe que isso me relembrou a questão do coração da criança batendo dentro da barriga da mãe, ainda a criança não nasceu, mas aí também remete que esse coração, para compreender essa visão, quando a gente fala de criança, tem que ter mesmo um coração de criança, para compreender essa dinâmica dessa escuta mais apurada e desse olhar mais apurado e dessa escuta acolhedora. E eu não sei se já te contei, mas me lembra se eu te contei, pelo menos vai ficar aí gravado nessa gravação e nesse momento. Porque a criança ela consegue captar algumas coisas que a gente vai vivendo o mundo adulto e vai perdendo e esquecendo que a gente foi criança. Então, eu estava numa missa no Santuário Nossa Senhora de Fátima, ali na doutora Arnaldo, ali perto do Anchietano. E eu ia de vez em quando à missa lá às oito, 8 horas da manhã, não sei se é 8 ou 8h30, esqueci agora, mas eu fui bem cedinho. E aí, então, a missa estava cheia, e normalmente é o pessoal muito de idade que vai a esse horário de 8 horas. Mas tinha uma família com criança, eu tenho a impressão que essa criança foi a primeira vez que ela foi à missa. Tem impressão? Não, depois eu perguntei. Então, tem dois fatos, um que na hora dos avisos, não dessa missa, mas de uma missa, para você ver como tinha gente de idade. Então, é,
alguém falou assim, não foi na hora dos avisos, na hora da entrada, e vai presidir a cirurgia. Aí, quando a pessoa percebeu, já era uma pessoa de idade, falou assim: não, não, cirurgia, aí a igreja toda riu, porque a pessoa devia estar envolvida com tanta coisa de Medicina. médico, de medicina e tal, que quando ela falou assim: não, não é cirurgia, missa e tal, aí todo mundo riu. E teve uma missa lá em Fátima, que na hora da consagração, então todo mundo se ajoelhou e a criança estava do meu lado, junto com a família, na minha frente, do meu lado, assim, lateral, mas na minha frente. E aí, os pais se ajoelharam, a criança também se ajoelhou na hora da consagração. E aí, então, teve o primeiro momento, que foi o momento de elevar a hóstia, e nisso que se levanta o corpo de Cristo, a hóstia, aí então toca o sino, tererém, faz aquele sino e tal. Aí aquela igreja em silêncio, aí a criança pega e fala assim: Caraca! Fala assim: Caraca, o que é isso? Aí a igreja, aquele silêncio, e a criança tinha uns 13, 4 anos, acho. Aí mal se contenta, vai para a hora de levantar o cálice e o vinho e tal. Aí toca o sino de novo. E ele aí então fala assim: Caraca, de novo! Aí a igreja não aguentou. A igreja caiu na gargalhada e tal. Depois, quando terminou a missa, eu aí fui a esse casal que estava bem pertinho de mim. E eu falei assim: escuta, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É a primeira vez que vocês estão vindo na missa com ele? É a primeira vez que nós estamos vindo na missa com ele. E aí, então, todo mundo depois abordou o casal, abordou a criança, todo mundo ficou apaixonado pela criança e tal, porque aquilo foi um sinal bonito e tal. Estou trazendo isso porque você vê, né? Numa época de tanto videogame, celular, tanta brincadeira, uma parafernália de brincadeira e tal, um sino é capaz de tocar o coração de uma criança ficar assim atordoada por ouvir um barulho assim tão simples, né? Então você vê como é que eu lembrei disso porque a outra falou assim, no mundo tão envelhecido, né? Então se tem que, mas tem sempre uma novidade, um sino pode ser uma novidade para um coração de criança, né? Então é legal a gente ver que todo esse simbólico ainda faz sentido, ainda desperta na criança a vontade de querer comungar, né? Também quero, também quero. Os pais estão comungando e ela também quer. Ela quer comer aquela comida que o pai e a mãe comeram, né? Coisa que parece tão boba e que é tão cheia de significado para nós que temos que ouvir isso, né? Para lembrar que a gente já foi criança também. Sim. Tá bom. Ó, coisa que vai, vamos devagando. Bom, 111. A ideia é essa, viu? Tá bom. A ideia é essa. É 111. Os monges cartuchos, encorajados sobretudo por Ludolfo de Saxônia, encontraram na devoção ao Sagrado Coração um meio de encher de afeto a proximidade e a sua relação com Jesus Cristo. Quem entra pela ferida do seu coração é abrasado em chama de afeto. Santa Catarina de Sena escreveu que os sofrimentos que o Senhor suportou não são algo que possamos presenciar, mas que o coração aberto de Cristo é para nós a possibilidade de um encontro real e pessoal com tanto amor. Eis quanto eu manifestei na chaga do meu peito no momento em que compreendeste o segredo do meu coração. Fiz ver que meu amor por vós é mais profundo de quanto possa indicar a dor passageira. 112. A devoção ao coração de Cristo transcendeu gradualmente a vida monástica e encheu a espiritualidade de santos mestres, pregadores e fundadores de congregações religiosas que a difundiram nas regiões mais remotas da Terra.
Basta ver o nome das congregações. 113. Particularmente interessante foi a iniciativa de São João Eudes, que, depois de ter pregado com os seus missionários uma fervorosíssima missão em Rennes, conseguiu que o bispo aprovasse, nessa diocese, a celebração da festa do Coração Adorável de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a primeira vez que esta festa foi oficialmente autorizada na Igreja. Mais tarde, os bispos de Aí é francês, eu não sei falar. Coutances, de Évier, de Bayeux, de Lisieux e de Rouen autorizaram a mesma festa para suas respectivas dioceses entre os anos de 1670 e 1671. Bom, Lisieux, Terezinha, né? Teresa de Lisieux, Sim. que nasceu É em Lisieux. bonito isso, né? Hã? É interessante essa. Nós estamos falando aí de 1670, quer dizer. Ali já começa a brotar essa. né? Porque essa é muito legal ele ter pego essa imagem do coração Aham, e do afeto, né? aham, Como uma imagem símbolo do nosso momento. Porque é isso que falta. Pense em toda essa realidade social que a gente vive, enquanto ela não está ligada ao abandono, entendeu? uhum, A gente sim, teve um caso na Áustria, por exemplo, uma mulher que morreu e só foi descoberta morta 2 anos depois. Uma senhora, ah, porque ela morreu, ninguém nunca se preocupou em ver se ela estava viva ou não. meu Deus. E quem descobriu que ela estava morta foi o cara do banco, no banco dela, porque ele olhou, ele deve fazer. E todas as contas dela, que eram automáticas, estavam sendo Ah, pagas. Ela ah, não tinha nenhuma outra movimentação. Compra, supermercado, táxi, qualquer coisa, entendeu? Para pessoas, não tinha, era só, por exemplo, aluguel, seguro, não sei o quê. Aí ele conseguiu fazer com que a polícia fosse até lá e descobriu que o meu tinha ó, morrido olha, há pelo menos 2 anos. olha. Né? Então, é uma sociedade de muita solidão. Aham, E, além disso, a gente está vendo de muito desafeto, né? De muitos inimigos e pessoas. uhum. E ele veio com essa coisa do coração. Eu gosto muito do Papa Francisco. Eu acho que ele realmente é, sacou uma necessidade do momento e uma saída possível para os problemas do nosso tempo. E o que é interessante, você está falando aí, anatomicamente falando, dá para provocar, o coração, pelo menos três órgãos são vitais, três, né? Coração, pulmão e rim. São três dimensões sistêmicas importantíssimas do funcionamento vital. O coração é um, né? Rins são dois, pulmão são dois. Nesse sentido simbólico, o coração ele não tem esquerda e direita, né? Ele pode anatomicamente estar mais posicionado do lado esquerdo e tal, mas ele como sendo um, não é essa referência que vai, é o meu rim esquerdo, é meu rim direito, é meu pulmão esquerdo, é meu pulmão direito. Você não fala isso quando se trata de coração.
Então, o coração, inclusive, tem esse significado de, no mundo polarizado, dividido, é o coração de Cristo que une, enquanto órgão, aquilo que seria a unidade, o C1. O C1, ele está aí, dentro desse coração único, que é um único órgão. Então, é muito interessante ir por esse caminho também. E outra coisa interessante é que, não sei se você sabe, mas há 3 meses atrás, ou 4 meses atrás, foi inaugurada aqui em Santa Catarina a primeira Basílica Menor do Estado, que foi reconhecida pelo Papa e chama-se Basílica Menor do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, que fica em Içara, uma cidade chamada Içara, que fica aqui acho que é na região de, não sei se é Criciúma, ou na região aqui indo para o sul do estado e tal. Então, tem até no YouTube depois, se você quiser ver, inauguração da Basílica do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, e todos os bispos de Santa Catarina foram para essa inauguração nesse lugar chamado Içara, que é uma cidade, e você vai ver a beleza da Basílica, e que foi erguida ali como símbolo importante da união no coração de Cristo. Não vou entrar no mérito de quais são como é que está a direção da Basílica, os rumos da direção. Isso são outros 500, mas o que é importante é perceber que aqui se faz modernamente, há 4 meses atrás, a inauguração dessa basílica que reuniu muita gente aqui, muita gente. Só para lembrar, devotada ao coração de Jesus. É. Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, SCMJ, SCMJ. Muito legal.